Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Sim, que seja um dia maravilhoso, um final de semana incrível. Que você tenha uma programação daquelas, com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa. Vamos, construa um relacionamento forte com Deus e em família. Amem a Deus, se amem. Dialoguem, tenham intimidade, cresçam em Deus e em família. Em nome de Jesus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem vai impedir? Ninguém. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Então, por que temer? Não temas. Não se preocupe. Vamos, não se distraia. A fé é foco. Não se distraia, não olhe para lado algum. Apenas pegue uma escritura como esta aqui e a possua. Toma consciência dela. Se Deus é por mim, quem é que vai ser contra? O que pode destruir uma pessoa que tem Deus como Senhor da vida? Quando ele perdeu uma guerra? Quando Deus errou, fracassou, deixou de responder? Quando ele abandonou alguém? Quando? Quem que decidiu confiar no Senhor foi decepcionado? Quem? Então, se Deus é por você, quem será contra? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Vá para o Santo dos Santos. Vá para o lugar santíssimo. Escuta, esse negócio de ficar aí remoendo problemas, conjecturando, sofrendo por antecipação. Vá para o Santo dos Santos. Nós podemos entrar lá pelo sangue de Jesus. Por causa do sangue puro derramado na cruz, você pode ir para o lugar santíssimo. Se esconda lá. Vá para o secreto. Vá para o esconderijo do Altíssimo. Eu aprendi com Jesus. Ele falou. Preocupação é inútil. Você não pode acrescentar uma hora nenhuma. Quer dizer, o seu dia não vai ter 25 horas porque você morreu de se preocupar. Você não pode crescer nem 1 centímetro. Jesus disse. Porque você se preocupou. Não vai mudar nada, a não ser um estresse terrível, cortisol lá em cima. Você vai ficar para baixo, sem energia, sem alegria, sem perspectiva de futuro. Você vai só se abater. Por quê? Porque fiquei aqui.
conjecturando, tirando conclusões precipitadas, com medo, deduzindo, imaginando coisas, temendo, e o medo é criativo. Ele cria coisas, né? A gente sabe que a maior parte das nossas preocupações nunca se realizaram e não vão se realizar. Por fim, é só perda de vida, né? De tempo, de energia, de saúde, de comunhão. Porque uma pessoa que se preocupa, não pode dizer que está tendo comunhão com Deus, ela está tendo comunhão com um problema. E eu encontro pessoas assim, ó, com uma comunhão daquelas com problema. Ao invés de estarem meditando na palavra, elas estão meditando no problema e em suposições, né? E se acontecer, e agora, e agora? Vá para o Santo dos Santos. Tem um novo e vivo caminho aberto para nós. Por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos abriu por meio do véu. O véu foi rasgado. Agora você pode chegar até Deus, falar com ele e dizer: Pai, eu só tenho o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu só tenho o Senhor. Me socorra. Me responda. Eu derramo o meu coração no Senhor. Não estejais preocupados, nem ansiosos por coisa alguma. Jesus falou. Você acredita em Jesus? Você acredita no que ele falou? Acredita? Então ele falou para você não se preocupar com coisa alguma. Com coisa alguma. Apenas busque-o em primeiro lugar. E ele garantiu que tudo o que nós precisamos vai ser acrescentado. O que ele prometeu para nós, suprimento, provisão, cuidado, ele vai fazer. Ele vai suprir, ele é o Deus provedor. O que? Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Vá a Deus. E descansa. Tem alguma ameaça? Se Deus é por você, quem vai ser contra? Se ele abrir uma porta, quem é que vai fechar? Quem? Você colocou sua família nas mãos de Deus? Creia. Crê no Senhor Jesus, serão salvos tu e a tua casa. Confia. Você não pode mudar um coração. Mas Deus é aquele que sabe onde mexer, como mexer, na hora certa. Ele tem a hora certa. E quando ele toca, até os montes se derretem. Aquieta. Focaliza o alvo certo, que é Cristo. Mantenha o Senhor no centro da sua vida e não problemas. Cristo deve estar no centro e não problemas. Seja um cristão cristocêntrico, porque tem muitos que não são, viu? Até dizem crer em Jesus, mas Jesus não está no centro. Suas ansiedades estão, seus problemas, suas preocupações, suas dores estão no centro. Mas não é Jesus, não. É por isso que elas não avançam. Porque elas não seguem o que a palavra está falando. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim,
Aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Um coração sincero e convicção de fé. Coração sincero e convicção de fé. Coração sincero e convicção de fé. Não tem erro. Já chegou lá. Não tem erro. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Fui perdoada, fui redimida, fui lavada pela água da palavra. Acabou! Eu vou me aproximar dele. Não de problemas, não de preocupações. Eu vou me aproximar dele com um coração sincero, livre de culpa, de condenação. Eu vou me aproximar dele com um coração sincero e com o quê? Convicção de fé. Convicção de fé que aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza. Daqui eu não saio. Ninguém me tira. Não tem problema. Não tem dor. Não tem preocupação. Nada vai me tirar daqui, porque eu não vou ceder. Não são os problemas que dirigem a minha vida, preocupações, ansiedades, mas a verdade. Eu conheço a verdade. E por eu conhecê-la, eu sou uma pessoa livre. Livre de todos esses temores. O que o mundo teme, eu não temo. O que todo mundo está temendo, eu não vou temer. O mundo dá uma resposta para suas ansiedades e problemas. Aquele que vive com coração sincero e com convicção de fé, a resposta dele é sempre a mesma, ele se aproxima de Deus com firmeza. Os problemas fazem com que ele chegue mais perto de Deus, porque ele tem comunhão com Deus e não com o problema. Ele tem comunhão com a verdade, não com a dor. Ele tem comunhão com o Senhor e não com as pressões da vida. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu? Quando ele errou? Quando falhou? Quando que prometeu e não cumpriu? Não, isso é impossível. Deus tem credibilidade. Eu amo dizer, nada é grande para Deus, nada é difícil para Deus, nada é impossível para Deus. Deus não sabe errar. Tudo é pequeno para Deus, tudo é fácil para Deus. Ele é o Senhor do universo. Então, que a Bíblia diz assim, ó, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz descansar em paz. É assim que você vai viver sua vida. Você vai deitar em paz, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. Você vai se levantar, igual Davi, este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos levantar e nos alegrar nele. Então você deita em paz, você levanta com alegria e você segue o seu caminho com esperança, porque a esperança não decepciona. Você é um prisioneiro dela. Como Abraão, mesmo não tendo mais esperança, em esperança creu e foi se fortalecendo como? Dando glória a Deus. E não é? A palavra profética não, nos manda fazer exatamente isso. Canta. Canta, estéreo. Canta, mulher estéreo. Canta. Essa mulher é o homem. Aqui não está falando de gênero.
Está falando de alguém que está vivendo uma situação impossível. A mulher que é estéril não tem marido. E o Senhor está dizendo, canta, porque mais serão os filhos da abandonada, da estéril, da abandonada, do que daquelas que tem marido, que está tudo certo, que está em vantagem. Canta. Vamos, canta suas vitórias. Pode louvar a Deus pelas suas vitórias. Agradeça. Agradeça antes de você ver. Agradeça. Lembra que Jesus agradeceu antes da multiplicação? Ele agradeceu pelo que ele tinha. Ele orou agradecendo, dizendo, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Antes de dar uma ordem para o Lázaro sair. Então, assim, eu preciso agradecer, porque eu sei que aquilo que naturalmente está perdido, não está. Em Isaías 54, o Senhor disse, canta, porque o que parece perdido, sem saída, pode cantar. Porque você vai ver o que eu vou fazer. Gente, Abraão faz 99 anos e o Senhor está lá mudando o nome dele e deixando claro. Confia, continue crendo. Não tinha mais jeito humanamente. E é impressionante o que ele viveu após isso. Ele não só gerou o filho da promessa, e a Sara gerou, deu à luz, amamentou, cuidou de uma criança. Dá à luz aos 90 anos. Gente, por favor, o que Deus está falando com você? Vamos, se Deus é por você, ninguém pode ser contra. Ânimo, anima-te. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Confie em Deus, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Porque é fácil professar, cantar, mas nós temos é que nos apegar no dia a dia com firmeza, pois aquele que prometeu é fiel. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Eleve o seu nível de confiança. E confiar no Senhor é ter perguntas sem respostas. É quando você não vê nada, mas você tem uma palavra de Deus. E você decide o quê? Confiar. E está todo mundo pressionando e você diz, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalma. Mas e como? E o que vai acontecer? O que vai ser da gente? Aquieta. Porque o Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle de nada. E nós tocaremos nossas vitórias. Deus está no controle. Porque eu entreguei a minha vida para Ele. É óbvio que Ele está no controle. Eu entreguei. Eu estou dando ouvidos à voz dEle. Então é óbvio. Por que eu vou me preocupar? Eu tenho um Deus, Ele falou. Não se preocupem. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Paulo disse, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a Deus todas as coisas. Pedro disse, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vocês. Então, aquieta o coração e se aproxima dEle. Vá para o Santo dos Santos. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será o quê? Ricamente recompensada e não vai demorar.
você vai ver o tamanho da recompensa de confiar, esperar, perseverar, resistir firme no Senhor. Vocês precisam, sim, precisam perseverar. Perseverar é ir até o fim. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, vencerá. Porque tem muitos obstáculos. Mas você tomou a decisão, eu vou até o fim, porque terminar bem é o foco. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, quer perseverar. É perseverar. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você vai viver em conflito o tempo todo. Em conflito com Deus. Você nunca vai ter uma relação agradável. Você nunca vai ver os desejos do seu coração realizados. Porque quando você anda por fé, você está relacionando com Deus, está se relacionando com Deus. E no seu coração vai estar a vontade de Deus. E Ele vai poder realizar. Porque Ele coloca no nosso coração a coisa certa quando nós nos relacionamos com Ele. E é onde nós prosperamos em tudo na vida. Quando tiverem feito, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Qual é a vontade de Deus? Que você creia nele, persevere nele. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. É o meu justo, olha como ele nos trata, hein? O meu justo viverá pela fé. É pela fé, coração sincero e convicção de fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Óbvio que não. A fé não pode recuar, não pode desfalecer. Não, você tem que estar agarrado à promessa firmemente. Nós, porém, nós não somos dos que retrocedem, não. E são destruídos, porque, olha, todos que retrocederam, na Bíblia, fora, desapareceram, se perderam, foram destruídos. Mas dos que creem e são salvos. E esse salvo aqui, não é só a salvação eterna, é a preservação da vida, é uma vida plena. Vivendo tudo que Ele prometeu, curas, libertações, plenitude. Porque a fé, ela nos leva a viver um relacionamento com Deus pleno. Pleno, consequentemente, se você vive um relacionamento com Deus pleno, você vive uma vida plena. Ei, se Deus é por você, quem é que vai ser contra? Para, respira. Vamos. Durma o sono dos justos. Respire como um justo, viva como um justo, que não está nas mãos de homens nem de Satanás, está nas mãos do Deus vivo. E se Deus é por você, quem será contra? Nada vai poder prevalecer. Pode vir, mas cai. A doença cai, a perseguição, essas pressões, tudo passa na vida daquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. Levante-se com fé, porque o Senhor está aqui dizendo, eu estou com você, eu cuido das coisas, não temas, porque eu fiz a promessa e eu sou fiel para cumpri-la. Você,
é capaz de perseverar fazendo a vontade de Deus, quer confiar nele e ir até o fim? Porque aqui está o segredo. Vocês precisam perseverar. Porque quando você faz a vontade de Deus, quer continuar confiando nele, perseverando nele, você vive, você toca a promessa. Esse programa é para dizer: Deus está com você, não temas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Não sei, não importa. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por você, quem será contra nós? Quem será contra você? Apenas confie. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta pessoa tenha coragem de continuar. Que ela não deixe a fé recuar, que ela não recue na fé, que ela creia, que ela se aproxime do Senhor com um coração sincero e com convicção de fé, que aquele que prometeu é fiel. Que ela simplesmente entre por este novo e vivo caminho, vá para o Santo dos Santos, tenha comunhão com o Senhor. E não com problemas e aflições, não. Ela vai ter comunhão com o Senhor e ela vai agradecer, cantar antes de ver. Que ela creia, que ela seja revestida de força, de poder, de ânimo. Que ela seja restaurada agora e se levante sem temer, mas eleve o seu nível de confiança, que ela apenas creia e descanse, porque o Senhor está dizendo: se eu sou por você, quem vai ser contra? Operando o Senhor, quem vai impedir? Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças de um povo forte, um povo que crê, que avança, que não foca problemas, mas foca promessa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância ao Senhor, quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que o teu povo esteja sendo fortalecido, animado, encorajado, levantado com poder, vestido com manto de favor. Que cada um esteja passando por um batismo de coragem, um renovo esteja acontecendo na alma. Que a perspectiva tenha mudado completamente. Que eu deixe pessoas com a perspectiva de fé e com a coragem para seguir em frente, com força, com alegria e com convicção de fé. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E amanhã, reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue sua família, traga um convidado, vamos amá-lo, adorá-lo. Comece bem a sua semana aos pés do Senhor, sim, buscando. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.